Você consegue imaginar um rei fugindo de seu próprio país no meio da noite, deixando para trás uma mesa de jantar ainda montada, enquanto o exército mais poderoso do mundo estava a poucas horas de capturá-lo? Em 1808, a coroa portuguesa fez exatamente isso, cruzando o Oceano Atlântico em uma manobra desesperada, que transformou uma colônia tropical no coração de um império europeu. Esta foi a única vez na história em que um monarca europeu governou seu reino a partir das Américas. E hoje, você vai descobrir como essa fuga mudou o destino do Brasil para sempre. Fique com a gente para entender como o Rio de Janeiro deixou de ser um porto sujo e esquecido para se tornar a sede de uma monarquia global. Seja muito bem-vindo ao canal Docs da História. Este vídeo foi preparado especialmente para estudantes, professores e todos aqueles que têm sede de saber sobre o nosso passado. Hoje, vamos mergulhar nos detalhes da vinda da família real para o Brasil, explorando desde as pressões de Napoleão Bonaparte na Europa, até as transformações profundas que deram ao nosso país as bases para sua futura independência. Prepare-se para uma aula completa, contada de forma leve e envolvente, sobre o momento em que o Brasil deixou de ser apenas uma fazenda de Portugal para se tornar o centro do poder mundial. Para entender por que uma corte inteira decidiu atravessar o mar, precisamos olhar para o que estava acontecendo na Europa no início do século XIX. O continente estava sendo engolido pelas ambições de Napoleão Bonaparte, o imperador francês que queria dominar todas as nações vizinhas. Como a Inglaterra era a maior potência naval e a principal inimiga da França, Napoleão decretou o bloqueio continental em 1806, proibindo todos os países europeus de comercializarem com os britânicos. Portugal se viu em uma situação impossível, pois era um aliado histórico da Inglaterra, de quem dependia economicamente para sobreviver. Mas também não tinha forças militares para resistir a uma invasão por terra das tropas francesas, que já haviam dominado a Espanha. O clima em Lisboa era de puro terror e incerteza. As notícias que chegavam das fronteiras eram alarmantes, e a pressão diplomática de ambos os lados era sufocante. De um lado, a França ameaçava depor a dinastia de Bragança. Do outro, a Inglaterra ameaçava bombardear Lisboa e capturar a frota portuguesa caso Portugal cedesse às exigências de Napoleão. Dom João, que governava como príncipe regente no lugar de sua mãe, Dona Maria I, conhecida como a Louca, adiou a decisão o máximo que pôde, tentando manter uma neutralidade perigosa, que irritava tanto franceses quanto ingleses. Ele era um homem cauteloso, muitas vezes descrito como indeciso, mas sua hesitação era, na verdade, uma tentativa desesperada de ganhar tempo. No entanto, quando as tropas do general Junot começaram a marchar em direção a Lisboa, em novembro de 1807, o tempo acabou. Sob a proteção da Marinha Britânica, que viu na transferência da corte uma oportunidade de garantir novos mercados comerciais, Dom João tomou a decisão sem precedentes de transferir toda a sede do governo para o Brasil. Não foi apenas a família real que embarcou, mas toda a estrutura do Estado, incluindo ministros, juízes, funcionários públicos, tesouros, arquivos e até a Biblioteca Real. Estima-se que entre 10 e 15 mil pessoas tenham lotado os navios em uma partida caótica e apressada sob chuva e lama, enquanto os soldados franceses já podiam ser vistos das colinas de Lisboa. Essa decisão mudou o curso da história mundial, porque ao contrário de outros monarcas europeus que foram capturados ou depostos por Napoleão, ela resistiu e continuou a governar. A dinastia de Bragança manteve sua legitimidade ao governar de longe. Enquanto Lisboa era ocupada por soldados franceses famintos e exaustos, o Rio de Janeiro se preparava para receber, sem saber, o status de capital de um império transatlântico. Esse movimento estratégico garantiu a sobrevivência da monarquia portuguesa, mas também selou o fim do pacto colonial. O Brasil, que até então era uma possessão explorada e fechada para o mundo, estava prestes a se tornar o palco principal da política internacional. A fuga não foi apenas um ato de covardia, como alguns historiadores antigos sugeriram, mas uma manobra política de mestre que preservou a coroa. E, simultaneamente, plantou as sementes da maior nação da América Latina. A viagem pelo Atlântico foi longe de ser o cruzeiro luxuoso que muitos poderiam imaginar para uma rainha e um príncipe. Os navios estavam superlotados, com pessoas dormindo em corredores e sobre caixotes de documentos. A comida era escassa e a higiene era praticamente inexistente, transformando as embarcações em focos de doenças. Durante os meses de navegação, a água se tornou salobra e os mantimentos apodreceram,
forçando a nobreza a dividir espaços apertados com ratos e baratas. O calor equatorial castigava os passageiros que usavam roupas pesadas de lã, inadequadas para o clima. Um dos episódios mais curiosos e dramáticos da viagem foi uma infestação severa de piolhos que obrigou as mulheres da corte a uma luta incansável para se livrar desses parasitas, incluindo a princesa Carlota Joaquina, a rasparem suas cabeças e passarem gordura de porco com antissépticos no couro cabeludo. Ao chegarem ao Brasil, usando turbantes para esconder a falta de cabelo, elas acabaram lançando uma moda involuntária entre as mulheres locais, que acharam que aquele era o último grito da elegância europeia vindo diretamente de Lisboa. Após uma tempestade violenta que separou a frota no meio do oceano, o primeiro destino de Dom João não foi o Rio de Janeiro, mas sim Salvador, na Bahia, onde desembarcaram em janeiro de 1808. A chegada foi um choque cultural para ambos os lados. Os baianos viram uma corte maltrapilha e cansada, enquanto os portugueses viram uma terra de cores vibrantes, calor intenso e uma população majoritariamente negra e mestiça. Foi ali, em solo baiano, que o príncipe regente assinou um dos documentos mais importantes da nossa história: o Decreto de Abertura dos Portos às Nações Amigas. Na prática, isso significava o fim do monopólio comercial de Portugal sobre o Brasil. A partir daquele momento, o Brasil podia comercializar diretamente com outros países, especialmente com a Inglaterra, que foi a grande beneficiada. Esse ato foi o primeiro grande passo para a autonomia econômica brasileira, quebrando as correntes que prendiam a produção nacional exclusivamente aos interesses da metrópole, e permitindo a entrada de produtos estrangeiros que antes eram contrabandeados ou simplesmente inexistentes. A recepção, na Bahia, foi calorosa, com festas que duraram dias. Mas Dom João sabia que precisava seguir para o Rio de Janeiro, que já era a capital administrativa da colônia desde 1763. No entanto, o impacto da sua breve passagem por Salvador já mostrava que as coisas seriam diferentes. A presença física do rei em solo americano quebrava uma mística de séculos. Os súditos brasileiros, que antes viam o monarca como uma figura distante, quase divina e inalcançável, agora podiam vê-lo caminhar pelas ruas, ouvir sua voz e até apresentar petições diretamente a ele. Essa proximidade física entre o rei e o povo começou a criar uma nova identidade política no Brasil, transformando a relação entre governantes e governados de forma irreversível. O Brasil deixava de ser uma ideia abstrata nos mapas de Lisboa para se tornar uma realidade viva sob os pés da monarquia. Quando a frota finalmente chegou ao Rio de Janeiro em março de 1808, a cidade levou um choque de realidade sem precedentes. O Rio era uma cidade colonial pequena, com ruas estreitas e lamacentas, esgotos a céu aberto que corriam para o mar, e uma infraestrutura totalmente inadequada para receber milhares de aristocratas europeus acostumados com os palácios e teatros de Lisboa. O problema mais imediato e desesperador era a moradia. Como não havia hotéis ou palácios suficientes para abrigar a enorme comitiva, o governo adotou uma medida drástica e impopular. As melhores casas da cidade foram confiscadas para abrigar os membros da corte. Os funcionários reais marcavam as portas das casas escolhidas com as iniciais PR, que significavam Príncipe Regente. O povo carioca, com seu humor ácido e resiliente, logo apelidou a sigla de Ponha-se na Rua, já que os moradores originais tinham pouquíssimo tempo para sair e levar seus pertences, muitas vezes ficando desabrigados para dar lugar a um nobre português que nunca haviam visto. A presença da corte transformou o cotidiano da cidade de forma radical e permanente. O Rio de Janeiro precisou passar por reformas urbanas urgentes para tentar se parecer minimamente com uma capital europeia digna de um rei. Novos hábitos foram introduzidos à força, desde a etiqueta refinada à mesa até a moda das roupas pesadas de veludo e seda, que eram totalmente inadequadas para o calor tropical de 40 graus, mas que a elite local fazia questão de imitar para manter o status social. O comércio floresceu de forma explosiva, com a chegada de produtos importados, que antes eram proibidos ou raros. As vitrines das lojas passaram a exibir pianos de cauda, vinhos finos franceses, tecidos ingleses de alta qualidade, e até curiosidades bizarras como patins de gelo e cobertores de lã pesada, que obviamente não tinham utilidade prática no clima brasileiro, mas eram vendidos como símbolos de modernidade e civilização europeia. Além das mudanças físicas e materiais, houve uma mudança social profunda e complexa. O Rio de Janeiro se tornou o centro nervoso de todas as decisões políticas de todo o Império Português, que incluía possessões na África e na Ásia.
Isso atraiu pessoas de todas as partes do Brasil e do mundo, transformando a cidade em um caldeirão cultural vibrante. No entanto, essa transformação teve um custo humano altíssimo. A escravidão, que já era a base cruel da economia colonial, tornou-se ainda mais visível e intensa, pois a demanda por serviços, luxo e ostentação da corte aumentou drasticamente a exploração do trabalho escravizado. O contraste entre o brilho das joias da nobreza nos bailes imperiais e a realidade da exploração humana nas ruas era a marca registrada dessa nova capital, que nascia entre as montanhas e o mar. O Rio de Janeiro estava sendo reconstruído sob uma base de desigualdade profunda, mas com uma energia cosmopolita que nunca mais abandonaria a cidade. Dom João não trouxe apenas pessoas e riquezas, ele trouxe a ideia de um Estado moderno e funcional. Para que o Brasil funcionasse como a sede do reino, era necessário criar instituições que simplesmente não existiam por aqui, pois Portugal proibia qualquer iniciativa que pudesse dar autonomia à colônia. Foi nesse período de efervescência que nasceram órgãos fundamentais que utilizamos até hoje. O Banco do Brasil foi criado em 1808 para gerenciar as finanças do Império, financiar as guerras na Europa e sustentar a pesada burocracia estatal. Também foi fundada a Imprensa Régia, permitindo que os primeiros jornais, como a Gazeta do Rio de Janeiro, e os primeiros livros fossem impressos em solo brasileiro. Antes disso, qualquer tentativa de impressão era considerada crime de sedição, pois a metrópole temia a propagação de ideias iluministas e revolucionárias que pudessem levar à independência. A cultura e a ciência também receberam investimentos e atenção sem precedentes na história colonial. Dom João, um amante da natureza e das ciências, fundou o Real Horto, que hoje conhecemos como Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Inicialmente, o espaço servia para aclimatar espécies de plantas valiosas vindas de outras partes do mundo, como a cana-de-açúcar, o chá e diversas especiarias orientais. A Real Biblioteca, que trouxe mais de 60 mil volumes raros de Portugal, salvos da invasão francesa, deu origem à nossa Biblioteca Nacional, uma das maiores do mundo. Além disso, para formar profissionais qualificados que a nova sede do reino exigia, foram criadas as primeiras escolas de medicina na Bahia e no Rio de Janeiro, além da Academia Real Militar e de fábricas de pólvora. Um dos marcos mais importantes foi a vinda da missão artística francesa em 1816, que trouxe pintores como Jean-Baptiste Debré e arquitetos como Grandjean de Montigny para registrar a natureza brasileira e criar uma estética oficial para a monarquia, deixando um legado visual que até hoje define como imaginamos o Brasil daquela época. Essas mudanças não foram apenas cosméticas ou passageiras. Elas deram ao Brasil uma estrutura administrativa, jurídica e cultural que nenhuma outra colônia na América Latina possuía naquele momento. Enquanto as colônias espanholas vizinhas mergulhavam em guerras civis sangrentas e fragmentadas para se tornarem repúblicas instáveis, o Brasil estava sendo moldado como uma monarquia centralizada e burocraticamente organizada. Essa base institucional sólida foi o que permitiu que o país permanecesse unido territorialmente após a independência, evitando a quebra em vários países menores, como ocorreu no restante do continente. Dom João, muitas vezes retratado de forma injusta e caricata, como um rei indolente que só pensava em comer frango, foi, na verdade, o arquiteto estratégico de um novo país. Ele percebeu que o Brasil era grande demais para ser apenas uma colônia, e preparou o terreno para que a transição para a soberania fosse possível. Em 1815, a situação geopolítica na Europa já havia mudado drasticamente, com a derrota definitiva de Napoleão Bonaparte na Batalha de Waterloo. Portugal estava finalmente livre da ocupação francesa, e as grandes potências europeias reunidas no Congresso de Viena esperavam que Dom João retornasse imediatamente para Lisboa para restaurar a ordem antiga. No entanto, o príncipe regente havia se adaptado à vida no Brasil e percebia o potencial imenso desta terra. Ele não queria que o território brasileiro voltasse à condição humilhante de colônia subordinada. Para resolver esse impasse diplomático e elevar o prestígio do Brasil, ele tomou uma decisão histórica. Elevou o Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves. Naquele momento, juridicamente, o Brasil deixou de ser colônia e passou a ter o mesmo status político de Portugal. O Rio de Janeiro era agora, oficialmente e por direito, a capital de um reino que se estendia por vários continentes, da Europa, à América e à África. Mas essa mudança de status gerou tensões profundas e perigosas do outro lado do oceano. Em Portugal, o povo e a burguesia se sentiam abandonados, empobrecidos pelas guerras e humilhados pelo fato de sua antiga colônia estar recebendo tanta atenção, recursos
e o próprio rei. O ressentimento português cresceu até explodir na Revolução Liberal do Porto em 1820. Os revolucionários exigiam o retorno imediato do rei para Lisboa, a criação de uma constituição que limitasse seus poderes e, o que era mais inaceitável para os brasileiros, a volta do Brasil à condição de colônia dependente. No Brasil, a elite agrária, os grandes comerciantes e os intelectuais, que já tinham experimentado a liberdade de comércio e o orgulho de serem a sede do reino, não estavam dispostos a dar um passo atrás e aceitar novamente as ordens de Lisboa. O clima de conflito e separatismo crescia a cada dia nas ruas do Rio de Janeiro e das províncias. Dom João se viu pressionado por todos os lados, em um beco sem saída político. Ele percebeu que se não voltasse para Portugal, poderia perder a coroa portuguesa para os revolucionários liberais. Mas se voltasse e tentasse recolonizar o Brasil, perderia o controle sobre a vasta e rica possessão americana. Em 1821, com o coração apertado, Dom João decidiu retornar a Lisboa, mas tomou uma última precaução estratégica. Deixou seu filho mais velho, o jovem príncipe Pedro, como regente no Brasil. Ao partir no porto do Rio de Janeiro, ele teria dito a famosa e profética frase aconselhando o filho: Pedro, se o Brasil se separar, antes seja para ti que me hás de respeitar do que para algum desses aventureiros. O retorno da família real para a Europa não conseguiu desfazer as transformações profundas que haviam ocorrido nos 13 anos anteriores. O Brasil já tinha bancos, teatros, escolas, imprensa, um exército organizado e, acima de tudo, uma consciência clara de sua própria importância e identidade. O caminho para a independência total estava traçado e seria apenas uma questão de tempo e de pressão política. Até que os laços com Portugal fossem definitivamente rompidos no ano seguinte, em 1822. A vinda da família real em 1808 foi, sem dúvida, o evento que realmente deu início ao Brasil moderno e moldou nossa alma nacional. Em pouco mais de uma década, vimos a abertura dos portos acabar com séculos de isolamento comercial. A criação de instituições fundamentais como o Banco do Brasil e a Biblioteca Nacional e a elevação do país a Reino Unido, o que eliminou para sempre o estigma de ser apenas uma fazenda de exploração. O Rio de Janeiro se transformou de um porto insalubre em uma metrópole cosmopolita e o centro político de um império global, criando as condições materiais e intelectuais necessárias para que a nossa independência acontecesse de forma única em toda a América. Enquanto nossos vizinhos lutavam para se encontrar em meio ao caos, o Brasil já nasceu com uma estrutura de Estado pronta. Sem a fuga estratégica de Dom João e sua corte, o Brasil que conhecemos hoje, com seu vasto território unificado e suas instituições centenárias, não teria se consolidado como aconteceu. Provavelmente não existiria ou teria se fragmentado em pequenas repúblicas rivais. Se este vídeo ajudou você a entender melhor como o Brasil se transformou com a chegada da corte e como esses eventos de 200 anos atrás ainda ecoam no nosso dia a dia, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Docs da História para mais viagens fascinantes no tempo como esta. A história não é apenas sobre o passado, é sobre entender quem somos hoje. Agora, eu quero saber a sua opinião. Qual dessas mudanças feitas por Dom João VI você acha que foi a mais importante para o desenvolvimento do Brasil? Foi a abertura dos portos, a criação das escolas ou a fundação do Banco do Brasil? Deixe sua resposta nos comentários abaixo. Compartilhe este vídeo com seus amigos que amam história e vamos continuar essa conversa histórica. Muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo capítulo da nossa jornada pelo tempo.